Boa tarde a todos. Tarefa bem árdua que arrumaram para mim aí, falar depois de dois palestrantes que encantaram o público aí com várias informações preciosas, relevantes do trabalho da Polícia Civil do Estado de São Paulo, né? A proposta aqui, e já começo agradecendo aí o convite feito pela Associação de Delegados da Polícia Federal, o Sindicato dos Delegados de Polícia Federal aqui do Estado de São Paulo, o Sindicato dos Delegados de Polícia Civil do Estado de São Paulo, né? Eu me sinto muito honrado de estar aqui para conversar com vocês. Então, enfim, sem mais delongas, para não cansá-los, a proposta é a seguinte: a gente vai bater papo a respeito da nova lei de abuso de autoridade. Então, quando eu conversei com a doutora Tânia, quando ela me convidou para poder falar a respeito desse novo mandamento legal, eu propus exatamente que a gente fizesse um pouco de olhar crítico sobre esse novo mandamento legal, porque a gente não pode analisar a lei simplesmente lendo artigos desapegados aí do contexto histórico do momento que a gente está vivendo, né? Então, a primeira reflexão que eu faço, sem delongas, é que a gente observe tudo o que aconteceu, né, com a entrada em vigor da Lei 13.869/19. É uma lei que já que vai entrar em vigor efetivamente, na verdade, no mês de janeiro do ano que vem, né? Está num período de vacatio legis, mas é óbvio, a gente tem que fazer uma análise aí sobre esse dispositivo. Bom, o que aconteceu no entorno? O que a gente teve aí de mudança jurisprudencial, de virada jurisprudencial? Qual é o contexto da edição da Lei 13.869/19? Bom, se fosse apenas modernização legislativa, excelente. A lei de abuso de autoridade que hoje está em vigor é uma lei da década de 60. Então, é uma lei que efetivamente precisava ser modernizada, não tenham dúvida. É uma lei muito aberta, uma lei que entrou em vigor e que vigorou durante o período ditatorial. Então, por causa exatamente desses entraves, é uma lei que dificilmente ela era aplicada na prática. Tipos penais extremamente abertos, imprecisos, tudo que fugia efetivamente do que o direito penal deseja. Então, a necessidade de modernização efetivamente existia. O que a gente tem apenas que tomar cuidado é em que momento essa modernização está surgindo para a gente. É a primeira reflexão. Então, veja, a gente está assistindo anulação de decisões que ocorreram na Operação Lava Jato por causa de um entendimento que o Supremo adotou da ordem de apresentação de alegações finais ou memoriais escritos, como queiram, ali entre réus que são colaboradores e réus que são, em tese, delatados. Só fazendo uma breve reflexão sobre essa decisão. Na minha modesta opinião, e com as devidas vênias aos ministros que votaram no sentido da anulação daquelas sentenças da Operação Lava Jato, a gente teve uma decisão teratológica. Ora, o Código de Processo Penal não determina ordem na apresentação de memoriais escritos de alegações finais por réus. Esse prazo ele é comum. Primeiro fala a acusação, isso é óbvio, e depois falam os réus em prazo comum. Não há nenhum tipo de observação a respeito da apresentação dos memoriais escritos na própria Lei de Combate às Organizações Criminosas, a 12.850/13. Mais um ponto: se fala em eventual surpresa por parte do delatado. Ora, senhoras e senhores, o acordo de colaboração premiada, diz a Lei de Organizações Criminosas, ele se torna público a partir do recebimento da denúncia. Então, não há qualquer surpresa em face dos termos do acordo de colaboração premiada para quem ali, naquele processo, está sendo delatado. Os advogados têm acesso a tudo que foi produzido no âmbito da colaboração, assim que a denúncia ela é recebida. Isso é texto de lei 12.850/13. Outro problema: o CPP veda expressamente que um corréu no mesmo processo funcione como assistente de acusação. Então, o réu colaborador, ele não é um assistente do Ministério Público. Ele é réu, pura e simplesmente. Ele apenas está ali confessando sua participação e indicando a participação de outros membros da organização criminosa. Eu tenho feito uns comentários sobre essa decisão que são muito fortes. Repare, se a gente utilizar a mesma razão de decidir
Se a gente pegar, por exemplo, um crime de estupro praticado por 2 agentes, e um agente confessar e indicar a participação do outro, a gente vai ter nesse mesmo processo a mesmíssima razão de decidir dessas anulações das sentenças da Lava Jato. Pergunto aos senhores: em roubos, em estupro, em tráfico, onde não existe a colaboração premiada, será que a gente vai assistir anulação de sentença porque um réu delatou o outro e confessou a participação naquele crime que está sendo investigado, já que a razão de decidir é a mesma? Será que a gente vai anular todos esses processos, voltando esses processos para a fase de apresentação de memoriais escritos? Então, um ponto importante para a gente analisar. Eu destacaria ainda uma decisão que está sendo discutida no Supremo Tribunal Federal de suspensão das investigações e dos processos relativos a situações que envolveram relatórios de inteligência financeira da UIF-Bacen, o antigo COAF. A gente teve, então, por uma decisão liminar de Sua Excelência o ministro Dias Toffoli, a suspensão das investigações e processos que utilizaram relatórios de inteligência financeira com dados detalhados do antigo COAF, hoje o IF-Bacen. Mais outro golpe no combate à criminalidade, na macrocriminalidade. Por que um duro golpe? Ora, acesso por órgão de inteligência financeira a movimentações bancárias para a produção de relatórios de combate à lavagem de dinheiro e à macrocriminalidade estão previstos na Convenção de Palermo. O Brasil é signatário, Decreto 5.015/2004. A gente tem essa previsão na Lei 9613/98, Lei de Lavagem de Dinheiro. A gente tem essa previsão na Lei Complementar 105/01. E trabalhar, sendo órgão de persecução, com um relatório não detalhado, eu tenho dito por onde eu passo também, é trabalhar com um relatório cego. É um relatório que diz assim: doutor, sabe João, a conta de João tem um problema. Ele fez movimentação suspeita. O relatório só vai dizer isso. João fez uma movimentação global suspeita de 10 milhões. Aí você pergunta, mas unidade de inteligência financeira, para quem ele transferiu? Vou falar não. Que não posso, porque o Supremo teve uma viragem jurisprudencial e interpretou que esse dado não pode ser indicado. Peço uma quebra de sigilo bancário ao juízo e eu não vou lhe dizer mais nada. Espera aí. Para representar uma quebra de sigilo bancário, eu tenho que instaurar um inquérito, eu tenho que dizer que crime está sendo praticado. Unidade de inteligência financeira me dê um dado para pelo menos eu tipificar, ainda que seja temporariamente, esse suposto crime. Não tenho como, porque o relatório nada me disse. Isso vai trazer o quê? Qual é o reflexo disso para as investigações na Polícia Federal, por exemplo? A gente vai ter uma quantidade gigantesca de relatórios de inteligência financeira não tratados. A gente vai ter um congestionamento, porque a gente vai ter que quebrar sigilo bancário por tudo, inclusive por coisas que eventualmente não sejam crime. Pode ser eventualmente um ilícito fiscal que o cara resolva com uma retificadora na declaração dele de imposto de renda. E a gente está perdendo tempo, porque a gente não vai saber o que é efetivamente macrocriminalidade e o que é simples omissões ou simples não declarações ali à Receita ou ao sistema bancário daquela movimentação. Mais um problema. A gente teve... E aí eu vou fazer um parêntese aqui, até pedir licença ao doutor Paiva, que está aqui, presidente nacional da DPF. Com essa, realmente, eu concordo com o Supremo. A questão da proibição de execução provisória de condenação em face de decisão de tribunal de segundo grau. Nesse ponto, apesar de grande parte da sociedade ter criticado bastante a decisão, tecnicamente, pelo menos, eu concordo com o Supremo Tribunal Federal. Mas não tenha dúvida, apesar de eu concordar com os argumentos que foram utilizados para essa viragem jurisprudencial, não tenha dúvida, vamos analisar o tempo, o momento, o contexto. Não foi uma decisão num momento oportuno. Parece que a gente está indo no caminho oposto ao combate à macrocriminalidade, indo no caminho oposto do combate à lavagem de dinheiro e por aí vai. É nesse contexto que foi, então, aprovada a Lei de Abuso de Autoridade.
E é por isso que ela nos chama a atenção em alguns dispositivos específicos. O tempo é muito curto, então eu vou tentar trazer para os senhores aqui alguns pontos que eu destaquei aqui, só para a gente ter aí uma ideia de alguns crimes que são muito abertos e que, se a interpretação ela for empregada de maneira a limitar a atuação dos órgãos de investigação, a gente vai ter uma verdadeira caça às bruxas, relacionada exatamente a caçar bruxas que, na verdade, são os mocinhos, digamos assim, da história. A caçar policiais, juízes, membros do Ministério Público que efetivamente queiram enfrentar a macrocriminalidade. Bom, lá no início da lei, você tem um artigo 1º. E aí, já para que a gente tenha um norte muito claro, lá no parágrafo 1º do artigo 1º, é preciso que a gente ressalte que as condutas descritas nesta lei constituem crime de abuso de autoridade quando praticadas pelo agente com a finalidade específica de prejudicar ou beneficiar outrem, ou a si mesmo, ou a terceiro, ou ainda por mero capricho ou satisfação pessoal. Meus caros, esse parágrafo 1º do artigo 1º, ele tem que ser o norte da aplicação da lei de abuso de autoridade, porque a gente tem um dolo que é uma intenção específica de praticar o crime, a conduta, com essa finalidade descrita na lei. Por vezes, meus caros, a gente vai falhar. A gente falha. Os doutores Caetano, Francisco fizeram aqui belas exposições sobre operações e trabalhos policiais de grande monta, e eu particularmente sou um apaixonado por operações policiais. A gente erra nas nossas interpretações dentro de inquéritos, claro que a gente pode errar, claro que nós já erramos, mas sempre com a vontade de acertar e não com a intenção de imputar uma conduta a quem seja eventualmente inocente. Então, apesar de eventualmente a gente identificar algum tipo de falha investigativa, é bom que não se perca de vista esse norte. Só há crime de abuso de autoridade se houver uma intenção específica de benefício próprio à autoridade, de benefício de outrem, ou por um mero capricho aí, ou para prejuízo de terceiro. Sem essa finalidade especial, a gente pode até ter uma conduta que se encaixe em um dos crimes, mas não haverá crime exatamente pela falta desse interesse, esse fim especial de agir, como a doutrina tem preferido falar a respeito do que se chamava de dolo específico, né? Mais alguns pontos, destacar aqui, perda do cargo. Meus caros, como efeito da condenação por crime de abuso de autoridade, tem algo que tem efetivamente deixado as autoridades com cabelo em pé. Quem tem cabelo, né, doutor Paiva? Né? Mas, enfim, olha só, a gente tem como efeito possível da condenação a perda do cargo público. Essa perda ela não é automática, é preciso que se diga, ela precisa ser fundamentada em sentença, e ela só pode ser aplicada no caso de reincidência específica. A pessoa tem que ter sido condenada pelo menos 2 vezes pela prática de crime de abuso de autoridade. Mas, Márcio, será que isso aí não é difícil de acontecer na prática? Veja, meus caros, não sei se de propósito, não sei se efetivamente foi uma obra do acaso, mas há vários crimes nessa lei de abuso de autoridade que são infrações de menor potencial ofensivo. Ou seja, as penas máximas não ultrapassam 2 anos. Você praticou uma conduta ali que em si não é tão grave, já porque a pena é muito baixa, por exemplo, uma pena máxima de 2 anos, que no frigir dos ovos vai dar, até se você for condenado, uma substituição de pena a um regime aberto. E se você pratica 2 vezes esse pequeno deslize, no segundo você pode perder seu cargo público. Depois, por exemplo, de 20, 30 anos de enfrentamento à corrupção, à criminalidade violenta, ao crime organizado. Então veja que coisa, nesse ponto a lei finda sendo um desestímulo a esse tipo de atuação. Eu já tenho ouvido várias pessoas que atuam na linha de frente no combate à criminalidade dizendo, olha, eu não vou querer me arriscar, eu não vou praticar algum tipo de ação que eventualmente um juiz entenda mais à frente como sendo prática de abuso de autoridade, porque se o cara arrumar 2 dessas para mim, eu perco o cargo. Enfim, coisas para a gente efetivamente estudar
e ter em mente. Por exemplo, quer ver uma coisa relativamente simples? Decretar condução coercitiva de testemunha ou investigado manifestamente descabida ou sem prévia intimação de comparecimento ao juízo. Meus caros, esse artigo 10 da Lei de Abuso de Autoridade também é um claro retrato de algo que eu queria que a gente discutisse. Veja, a lei é nova, esses entendimentos que eu estou trazendo são entendimentos meus. Então, vamos ver se estudando e analisando a lei com critério, a gente chega a essas mesmas conclusões. Vários artigos são claras reações a situações específicas que aconteceram em operações de combate à corrupção. Ora, contexto das conduções coercitivas em operações policiais. Eu, particularmente, era um entusiasta da condução coercitiva em operação policial. Por quê? Você conseguia ter o investigado na unidade policial sem contato com os outros investigados na hora da deflagração da operação. 2, você não precisava representar a prisão sem necessidade de prisão. Assim que terminassem aqueles atos ali de coleta de elementos na casa do investigado, eventual tentativa de sua oitiva, óbvio que ele podia ficar em silêncio, isso não tem nenhum problema. Ele fica em silêncio, ele aguarda ali o final da deflagração da operação e ele é posto imediatamente em liberdade, ele não precisa passar nem um minuto no cárcere. Como isso acontecia, só para deixar isso muito claro? A gente representava aos juízos competentes a condução coercitiva sem prévia intimação. É uma coisa particular da condução coercitiva que você intime, a pessoa não compareça e que aí sim, num segundo momento, você determine a apresentação desse indivíduo de maneira coativa. A gente fazia essa representação por condução coercitiva sem prévia intimação, porque aquilo era uma operação policial. Se o investigado soubesse que havia contra ele um inquérito, muito provavelmente ele, claro, mandaria seus advogados para tomar ciência e a operação ia por água abaixo. Aí, independentemente de análise política, tá? A gente teve a condução coercitiva do ex-presidente Lula, que me parece foi um marco para a discussão de um artigo como esse. Bom, a seguir, a gente tem o Supremo Tribunal Federal analisando se a condução coercitiva de réu ou investigado, ela havia ou não sido recepcionada pela Constituição. Nas arguições de descumprimento de preceito fundamental 395 e 444, o Supremo então decide que condução coercitiva de réu para interrogatório, e assim também para investigado para interrogatório, não foram recepcionadas pela CF 88. Ou seja, não podemos conduzir. Se ele tem direito ao silêncio e ele não comparece, é porque não quer falar. Não vamos então fazer? Condução coercitiva ficou com isso proibida, Márcio? Não, não ficou. Por exemplo, a condução coercitiva do réu ou do investigado para reconhecimento pessoal ainda é válida. Porque no reconhecimento pessoal não é um réu, não é um investigado que produz a prova. Quem produz a prova é o reconhecedor. A atitude do réu ou do investigado é passiva. Nossa, já? Isso porque era o primeiro crime, viu? Mas, enfim, só para fechar na análise desse artigo. Bom, a condução coercitiva, então, ainda é possível, e isso justifica, mesmo do julgamento dessas ações constitucionais, a existência de um dispositivo que criminaliza a condução coercitiva. E está escrito aqui, ó, conduzir coercitivamente, a condução coercitiva manifestamente descabida. Eu pergunto aos senhores, o que é uma condução manifestamente descabida? Eu não faço a menor ideia. Porque a condução manifestamente descabida para uma pessoa pode ser plenamente justificada para outra. E aí, como a gente não vai ter tempo para tratar de todos os artigos que eu queria trazer para os senhores, em vários dispositivos você acha isso na Lei de Abuso de Autoridade. Eu dependerei da análise de uma terceira pessoa, que avaliará o meu ato, que para mim foi justificado, e por isso eu utilizei desse ato no curso da investigação. E aí você pode cair na mão de uma pessoa que diga, para que Márcio fez isso? Não precisava ter conduzido coercitivamente. Por que ele não convidou a pessoa a comparecer ao invés de conduzir? Isso é uma condução manifestamente descabida. Quer saber? Ele praticou crime de abuso de autoridade.
Se isso for sendo confirmado pelo judiciário, pronto, eu já tenho o meu primeiro carimbo dentro daquele cartãozinho de fidelidade. O problema é que aqui não é com 10 você ganha um prêmio, é com 2 você perde o cargo, né? E aí você já ganha o primeiro carimbo. Então, assim, diversos dispositivos vão nesse sentido. Se pegou algum ponto específico que aconteceu em operação de combate à macrocriminalidade, algo que até trouxe eventualmente um prejuízo para a organização criminosa investigado, porque aquele investigado ou aquele réu delatou, colaborou, apresentou algum tipo de informação que foi útil ao Estado na elucidação do crime, e diz assim, vamos criminalizar. Está criminalizado realização de interrogatório durante o repouso noturno, está criminalizado você continuar perguntando ao investigado depois que ele diz que quer permanecer em silêncio, está criminalizado uma série de outras situações, produzir prova manifestamente ilícita. Meus caros, o que é uma prova manifestamente ilícita se o Supremo muda de entendimento sobre o que é lícito e o que é ilícito todo dia? Um dia se diz que relatório do COAF não pode ser utilizado para representar a medida cautelar. Isso lá na Operação Boi Barrica, facto, que foi toda anulada pelo STJ. Aí o ministro Rogério Schietti, em 2017, disse, espera aí, pode sim utilizar relatório do COAF para representar. O STJ, lá naquela decisão anterior, estava errado. Aí vem agora o ministro Toffoli e diz, espera aí, não pode não, porque o dado detalhado do COAF ataca, atropela o sigilo bancário. Aí, nesse meio tempo, você teve uma decisão do STJ dizendo que o que você fez é ilícito, uma do STJ dizendo que está ok, e uma do STF dizendo que está ilícito. A depender da celeridade no julgamento desse suposto abuso de autoridade, você pode tomar aquela segunda carimbada decisiva naquele seu cartão de fidelidade de perda do cargo. E aí, meus caros amigos, acabou aquele combatente, aquele enfrentador da macrocriminalidade, da corrupção, do crime organizado. Tá? Então, assim, só para a gente fechar, para eu não estender demais, eu sei que todos já estão cansados, né? Eu queria deixar aqui um último recado para dizer o seguinte, eu sei que aqui a plateia é prioritariamente de policiais, né, delegados de policiais, então não desanimem. O recado que a lei de abuso de autoridade tem para a gente, não tem jeito, está aprovada, houve vetos, os vetos foram derrubados, e em janeiro ela entra em vigor. Não tem jeito. Se o Supremo disser que a lei é constitucional, porque há ações diretas de inconstitucionalidade contra ela, se o Supremo disser que essa lei é constitucional, o que a gente vai precisar fazer? E aí é algo que eu sempre defendo e sempre faço no meu trabalho. Fundamentar todas as nossas manifestações dentro dos inquéritos policiais. É isso que a interpretação jurisprudencial e as leis têm nos exigido. Então, eu conduzi coercitivamente, fundamentação por escrito para a pessoa saber exatamente o que passava pela sua cabeça. Você quer interrogar uma pessoa? Você quer indiciar uma pessoa? Você está iniciando uma investigação? Sim, porque tem crime até se entenderem que você iniciou um inquérito sem justa causa. Então, vai nos exigir um esforço maior para que a gente faça uma fundamentação mais específica dentro de cada ato praticado. No frigir dos ovos, isso é bom para que a gente demonstre que não há perseguição, que não há nenhum tipo de vilipêndio ou atropelo a direito fundamental, que o que há ali é cumprimento da lei, que o que há ali é investigação. E, efetivamente, com essa fundamentação explícita, contundente, decisiva dentro dos autos do inquérito policial, a gente vai estar demonstrando que não existiu aquele dolo específico que está descrito no artigo 1º, parágrafo 1º. A gente vai estar mostrando que não foi para prejudicar ninguém, que não foi para beneficiar ninguém, que não foi por um mero capricho pessoal, foi atendendo ao nosso escopo constitucional e legal de órgão de enfrentamento à criminalidade, principalmente à macrocriminalidade que tanto afunda esse país. Desculpe porque me excedi, mas me coloco à disposição para eventuais questionamentos e muito obrigado pela atenção. Boa noite.